Olá, querido, graça e paz. Aqui é o pastor Érico Dornelas, nosso quadro Bíblia, um capítulo, um conselho. Nós estamos nessa série lendo e estudando o Evangelho segundo escreveu Mateus. E hoje nós chegamos até o capítulo de número 17. E hoje nós vamos encontrar o nosso conselho dos versos 14 ao 20. Vamos ler 6 versículos para que você tenha uma melhor compreensão daquilo que eu vou falar com você. Hoje eu estou lendo uma versão na nova tradução da linguagem de hoje, para ficar mais simplificada para o seu entendimento. Pode ser que quando você for ler esteja um pouco diferente, você possa estar lendo uma versão mais tradicional. Ok? Diz assim então o verso 14 até o 20 de Mateus capítulo 17. Quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe para os seus discípulos a fim de que eles o curassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Gente mais sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Traga o menino aqui. Então, deu uma ordem, o demônio saiu e no mesmo instante o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e perguntaram: Por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu: Foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: saia daqui e vá para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Bem, queridos, o texto aqui é bem claro, assim, não requer de muita explicação. A cena aqui é um homem vindo até Jesus desesperado porque o seu filho sofre de ataques epiléticos causados por um espírito maligno que impulsionava ele a ser lançado no fogo e na água. Esse homem, já antes de ter com Jesus, antes de ir falar com Jesus, esses versos nos diz que ele já havia recorrido aos discípulos de Cristo. Porém, eles não obtiveram sucesso em expulsar esse demônio. E Jesus, aí ele leva até Jesus, Jesus repreende a pequena fé daqueles que oraram, expulsa aquele demônio com apenas uma ordem, e mais tarde, no particular, aqueles discípulos vão interrogar a Jesus por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Por que eles não conseguiram? E Jesus fala, primeiro, porque a fé deles não estava ainda do tamanho adequado para expulsar aquele demônio. E segundo, ele diz, certas caixas de demônios, certos tipos de demônios, não saem sequer com jejum e oração. E é aqui que eu quero falar com você nesse dia. Eles não conseguiram porque eles estavam fazendo o trivial. Estavam expulsando em nome do Senhor Jesus, mas nem sempre o trivial vai ser o necessário. Isso eu quero trazer hoje para a nossa vida. Por quê? Jesus falou, tem demônios que só saem com jejum e oração, ou seja, tem que ter um algo mais para que certas caixas de demônios saíssem. Eu quero trazer isso para mim e para a tua vida hoje, querido. Tem situações na nossa vida, na sua vida, que vai precisar de um algo mais. De repente você está fazendo só o trivial e o trivial não está funcionando mais. O trivial não está sendo mais suficiente. Assim como os discípulos expulsaram muitos demônios, com certeza fizeram isso, obtiveram sucesso, porque naquele momento o trivial funcionou. Mas vai chegar em situações mais complexas, situações que requerem mais, um pouco mais de atitude, de atenção, de carinho, que o trivial não vai funcionar. Talvez esteja acontecendo isso na tua vida hoje. Algumas coisas não estão funcionando. Por quê? Porque o trivial não funciona.
isso você vai ter que dar um pouco mais de si. Certamente, talvez o seu casamento esteja indo mal, talvez os seus negócios estejam indo mal, talvez as suas amizades estejam indo mal, e você questiona, mas eu faço tudo direitinho, eu não sei o porquê. Eu te digo porquê. Tem situações na sua vida que você vai ter que dar um pouco mais. Então, qual é o nosso conselho para hoje, para mim e para a tua vida? Faça um pouco mais. Eu tenho certeza que você é capaz de fazer um pouco mais, querido. Você vai falar, não, pastor, eu já estou fazendo. Não, eu tenho certeza que você tem condições de fazer algo a mais. Amém? Então, o conselho hoje, faça algo a mais e veja o resultado. Certamente você obterá sucesso. Que Deus te abençoe, querido. Graça e paz.